Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. E a partir de agora você terá os melhores momentos do nosso programa em reprise. Temas de hoje: cuidados necessários com a voz, com a fonoaudióloga Karen Raiokovic. Entorse do joelho, com o ortopedista Eduardo de Azevedo Ferreira. O programa Saúde hoje está apenas iniciando. Em breve voltaremos. Saúde hoje, 13 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Voz, como é que funciona esse esquema da voz? Como é que ela é produzida e como? A voz é produzida na garganta, onde temos as pregas vocais. O que acontece? Quando a gente inspira, o ar entra nos pulmões e quando a gente expira, ele sai passando pela garganta. Para falarmos, ao expirarmos, o ar passa pelas pregas vocais e vibram. Isso forma a nossa voz. Aí, dependendo do tamanho da sua laringe, da sua cavidade oral, nasal, você vai ter as suas características vocais. Então, a voz é passada pela garganta, vibrando as cordas vocais, produzindo o que a gente está ouvindo agora. Por que será que algumas pessoas têm uma voz maravilhosa e outros conseguem ou não conseguem cantar? Como é que funciona isso, hein? Olha, depende muito. Por exemplo, uma pessoa que é afinada, provavelmente ela desenvolveu os dons musicais, treinou música, tem uma habilidade auditiva mais desenvolvida, mas muito também está relacionado às caixas de ressonância. Tem gente que tem o nariz um pouco maior, o nariz menor, a boca, a região intraoral maior, depende dos dentes, da língua, da bochecha, da garganta. Então, todas essas cavidades influenciam na qualidade vocal da pessoa. Por isso que tem gente que fala mais assim, tem gente que fala mais ardido, tem gente que fala mais nasal. Então, depende muito de como a pessoa usa a ressonância dela para projetar uma voz boa, ruim. Se você veio de fábrica com uma boa caixa de ressonância, né, com bons alto-falantes, você não vai ter problema, né? Mas de qualquer maneira, existem algumas alterações que prejudicam a voz, né? Seria a disfonia, no caso? Exatamente. A disfonia nada mais é do que uma alteração na emissão vocal, ou seja, uma rouquidão, uma aspereza, qualquer alteraçãozinha que você vê que a voz daquela pessoa não está normal, que tem alguma coisa errada, que a gente considera a disfonia. E existem alguns tipos de disfonia? Não? Sim, as disfonias podem ser orgânicas, ou seja, independe do uso vocal da pessoa. Pode ser por problemas neurológicos,
por carcinomas, câncer, ou por uma laringite muito aguda, por uma faringite muito grave. Então daí a pessoa vai ter uma alteração vocal independente do uso vocal. Ou também pode acontecer de você falar muito, de você gritar, usar a voz incorretamente, abusar do uso da voz, ou por alterações emocionais também. Às vezes quando você está muito triste, você perde a voz, sabe? Ou quando você está muito tenso, muito ansioso, você pode perder a voz. Tem gente que fica totalmente sem voz, porque está tenso, está ansioso. E também por às vezes você ter um uso abusivo da voz, você fala, ao contrário de você, que tenho certeza que faz uns exercícios vocais antes de gravar o programa, porque você nunca está sem voz. Mas tem gente que fica falando, não usa a voz corretamente e começa a ficar rouco e não trata essa rouquidão. Aí ela pode desenvolver alterações secundárias, que são lesões benignas que machucam, os famosos calos, que são os nódulos vocais. Mas, Karen, você está assistindo isso, mas no bloco anterior, fiquei meio rouco, sabe? E imprevisível isso também, né? Exatamente. Provavelmente estava faltando uma hidrataçãozinha, não fez alguns exercícios antes de começar a falar. O ar-condicionado ligado. Influencia muito. Bastante, nossa, né? o ar-condicionado é um inimigo. Inimigo, né? Porque ele resseca a mucosa. E a gente é obrigado a trabalhar em ar-condicionado. Em Maringá, né? São tudo na base do ar-condicionado, né? Exatamente. Então, existe a disfonia mais comum, o tipo mais comum de disfonia? Sim, as que causam lesões secundárias. Por exemplo, você está aqui conversando bastante, não está tomando água toda hora, às vezes está com a roupa muito apertada, está falando abusivamente há muito tempo, não descansou direito, então provavelmente a sua prega vocal ela está cansada. Porque devido ao número de mitocôndrias que tem muito mais na garganta do que no resto do corpo, a hora que você cansou, tua prega vocal já cansou muito mais antes. Então, se você ficar falando, sem o uso correto da voz, sem os exercícios adequados, você começa a perder a voz. E isso é muito comum em professores, em locutores, radialistas, apresentadores, advogados, que têm uma demanda vocal muito grande e eles não têm, às vezes, o conhecimento de como prevenir lesões. Então, é muito comum, quase sempre você pode encontrar nódulos vocais, que são as lesões mais comumente encontradas. Cara, é bem importante isso, que haja, inclusive, uma orientação, um controle dessas pessoas que trabalham, inclusive em meios artísticos, né? Exatamente. De uma fonoaudióloga, né? Uhum. Não só para melhorar a dicção também, né? Sim. Isso é fundamental também, né? E os exercícios, como você acabou de citar, que tem que ser feitos antes, né? De começar a falar, né? E dentro desse contexto aí, qual a importância do diagnóstico precoce, assim, dessas alterações? Porque se a pessoa ela faz um diagnóstico precoce, ela já sabe que tem uma alteração se formando, já tem alguma patologia desenvolvida, se ela trata, ela pode reabsorver com exercícios fonoterápicos. Porque um nódulo, se ele não é tratado no começo, ele vai enrijecendo, porque é que nem um calozinho. Quanto mais duro ele fica, mais difícil é a fonoterapia. Então, normalmente, acaba indo para a cirurgia. E uma vez que é feita a cirurgia, tira um pedacinho da prega vocal. E aí a voz fica muito mais rouca, pode ficar soprosa, não vai voltar a ser a voz como era antes. Então, se essa pessoa trata no começo essa disfonia, essa alteração, ela pode recuperar 100% a voz dela. Agora, se ela for prorrogando, ela pode perder e nunca mais ter a mesma voz. Como é que ela pode, por exemplo, vamos supor, eu tenho um problema de voz. Como é que eu posso desconfiar que está acontecendo alguma coisa com a minha voz? Quando ela percebe que no final do dia ela está ficando mais rouca, ou quando acorda a voz dela está mais rouca, ou durante a fala ela observa que tem algumas falhas, que parece que vai faltando voz, que tem um cansaço ao falar, ou que sente arder a garganta, aí está pegando aqui, começa a faltar a voz para projetar, sempre sentindo falhas. O diagnóstico é feito assim pelo que você ouve ou tem alguma metodologia que você utiliza? Na verdade, são duas coisas. A minha percepção auditiva, eu ouço uma voz, eu consigo dizer se ela é normal ou não, ou seja, se ela está limpa, se tem alguma aspereza, alguma rouquidão. E o diagnóstico médico, que tem um exame feito por dentro da boca ou pelo nariz, que você vê as pregas vocais. E nesse exame a gente consegue observar se tem algum machucadinho, se tem alguma falha no funcionamento da corda vocal. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com a voz, né? Mas acho que isso é geral, né? Com certeza. E existe alguma, por exemplo, profissão que, bom, é lógico, você vai citar aqui, mas que é mais comum, quer dizer, essa preocupação? Olha, eu tenho observado que aparecem muitos professores. Acho que a carga horária deles é grande e não tem tempo de cuidar tão bem da voz quanto deveriam. E falta muita orientação nas escolas. Então, os professores são os pacientes que eu mais tenho me preocupado, porque eles usam muito a voz, não fazem aquecimento vocal, não fazem desaquecimento, não fazem exercícios para projetar melhor a voz, para articular. Em seguida, a gente vê os advogados com bastante alteração, os apresentadores também. E geralmente, essas alterações assim,
que aparecem nas cordas vocais, elas são possíveis de prevenção? Sim, com certeza. Se a pessoa é bem orientada, se ela segue orientações que chamamos de higiene vocal, que são cuidados com a voz, a gente pode prevenir que essas alterações apareçam. Importante, inclusive, é claro, que se conscientizar, no caso, né, quando você tem algum distúrbio de voz, o tratamento básico, né, tem que ser com uma fonoaudióloga. É bem Isso assim, mesmo. né? A função da fonoaudióloga é exatamente tratar os distúrbios da voz. Exatamente. A gente tem essa especialidade dentre várias da fonoaudiologia, que é o profissional responsável para cuidar dos problemas vocais, para a reabilitação da voz. No caso, Karen, a gente tem mais 2 minutinhos. Quais assim os distúrbios mais frequentes que aparecem no dia a dia para você? Olha, na minha área, que é em voz, os principais são os nódulos vocais. Acontece muito porque as pessoas abusam muito da voz, não têm noções de higiene vocal, gritam bastante, falam alto, falam demasiadamente sem os cuidados, então os nódulos têm aparecido muito. A gente observa também as alterações orgânicas de pacientes que teve derrame cerebral, que tem alguma outra alteração neurológica, então a prega vocal não funciona como deveria, então a voz fica falhada, o paciente não consegue falar. Então acontece muito isso também hoje em dia, né? Uma consequência do acidente vascular cerebral. É o que tem aparecido bastante. Quando tem esses nódulos que você acabou de dizer, só o tratamento clínico resolve ou tem que partir para a cirurgia? Olha, 99% dos casos resolve. Com o tratamento clínico? Com certeza. Fonoterapêutico. Você está de parabéns, foi muito excelente. Obrigada. A tua entrevista hoje, né? Está convidada aqui a participar em entrevistas futuras. Prazer é todo meu. E parabéns, está a Unimed também de Maringá. Né? Obrigada. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A minha profissão é muito gratificante. O nosso trabalho é em cima de resultados. Por isso, busco para Maringá sempre a melhor tecnologia para nos auxiliar. Esse trabalho é repleto de esforços, pessoais, tecnológicos, mas também de resultados. Vale a pena ser médico. Provisão. Simplesmente o melhor para os seus olhos. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Joelho, né? Vamos falar sobre entorse primeiro. Eu gostaria que você definisse para nós o que é entorse. Basicamente a gente tem que saber que o trauma de joelho pode ser desde só o trauma, uma batida que a gente chama de contusão, ortopedista em geral chama de contusão. Se for um trauma maior, você pode quebrar o osso, que são as fraturas, e os entorses, que são as lesões ligamentares. Entre um osso e o outro vai ter várias estruturas que mantêm o osso no lugar, que são os ligamentos. Quando você
torce, estira e faz uma lesão parcial ou total dos ligamentos, são chamados entorses ligamentares. A sintomatologia, como é que você desconfia que você está com entorse? Basicamente, todo trauma de parte óssea, todo trauma ortopédico, basicamente vai ser dor, inchaço local, o grau de inchaço, o grau de edema vai depender do grau de lesão. Se for uma lesão muito grande, o ligamento sangra lá dentro e faz aquela famosa água no joelho, que fica o joelho inchado, o joelho com dor. E limitação de função, né? A pessoa não vai conseguir dobrar, não vai conseguir andar e vai ter dor. Então, basicamente, aqui no Brasil, futebol, 70%, 80% de lesão de futebol, que o cara que está jogando e ou torce sozinho ou na dividida ele começa com dor, com perda de função, com limitação da mobilidade do joelho. E aí tem que se fazer um tratamento, né? O tratamento, no caso, seria clínico somente? Basicamente, se dá para todo paciente que bateu o joelho no ortopedista na hora, eu acho que vai ficar meio difícil. Mas, basicamente, todo trauma ortopédico, você tem que fazer o quê? Você tem que imobilizar, você tem que parar de mexer a estrutura, que nos Estados Unidos é rest, né? Rest, repouso. Você começa com gelo, gelo no saquinho, envolve numa toalha. O gelo molhado ele queima a pele, então você pode bater o joelho, torcer o joelho, deixa o membro imobilizado, põe o gelo no saquinho, arranja uma toalha, molhado ele queima a pele e vai piorar o trauma. Você pode fazer uns 5, 10 minutos de gelo, e daí dependendo da gravidade, se tiver muito déficit funcional, muita dor, ele vai ter que ir num pronto-socorro para você continuar a investigação. Se melhorou isso daí, pode até fazer o uso do anti-inflamatório ou do paracetamol, um analgésico, e às vezes só isso daí já resolveu o problema. Eduardo, dentro da sua área de atuação, que geralmente é o joelho, né? O entorse é bem frequente, não? Eu acho que sim. Acho que aqui no Brasil, 80% aí das lesões é lesão ligamentar do joelho. Fratura é mais raro. Eu acho que principalmente lesão ligamentar. Lesão meniscal e ligamentar, que seriam as coisas mais comuns que acontecem aí. Muito bem. A gente vai pedir agora para o Eduardo, né, que ele explique exatamente como é que funciona essa estrutura do joelho, os seus ligamentos, meniscos, né? E toda essa parafernália que faz parte, que o joelho tem essa estrutura toda composta. Basicamente, isso daqui é um joelho, isso daqui é um modelo de um joelho. No joelho nós temos 3 ossos principais, que é o osso da coxa, que chama fêmur. Na perna vai ter 2 ossos, que é a tíbia e a fíbula, e tem um osso aqui na frente do joelho, a famosa rótula, a patela, que é esse osso da frente. De estrutura importante de lesão, de você pensar no joelho, basicamente vai ter entre um osso do fêmur e o osso da tíbia, nós temos umas estruturas que são que nem alguns, que seriam um pneuzinho de amortecedor, que são os famosos meniscos. E ligando os ossos, nós temos basicamente 4 ligamentos, que são os ligamentos de fora, que são ligamentos colaterais, e os ligamentos do meio, que é o cruzado anterior, que está na frente, e o cruzado posterior. Basicamente, o mais comum de lesar é o colateral da parte de dentro, chama colateral medial, e o cruzado anterior, que seria aí 80% das lesões ligamentares de joelho. No caso, você falou desse colchãozinho que existe entre os joelhos, entre a tíbia, né, e o perônio, né, no caso, né? O fêmur e o... Entre a tíbia e o fêmur, nós temos duas estruturas que elas têm formato de meia-lua. Não sei se vai conseguir mexer aqui e ver, mas elas têm um formato de meia-lua, que seriam essas estruturas laterais aqui. Tem o menisco do lado de dentro, que eu chamo menisco medial, e o menisco do lado de fora, o menisco lateral. Eles têm formato de meia-lua e eu acho que também seriam as estruturas que, pelo menos
todo mundo ouve aí, lesou o menisco, teve que operar o joelho, acho que sim, acho que ele é bem comum. São lesões meniscais, então? São as lesões meniscais. E chega, às vezes, cortar o menisco, uma parte dele? Na verdade, o menisco ele tem 3 partes. Ele tem uma parte mais periférica aqui, que é bem vascularizada, que entra bastante sangue, que em certa lesão muito pequenininha, em paciente que não teve lesão ligamentar associada, até pode cicatrizar e não precisar operar. Mas a maior parte das lesões rasga inteiro o menisco e ele vai ter que você fazer o tratamento cirúrgico. Ou sutura, que você pode dar ponto e costurar, ou dependendo se for uma lesão muito pequenininha, na parte central, você pode tirar uma parte da lesão também. Geralmente é feito por vídeo, é bem rápido, a cirurgia rápida, com a recuperação muito rápida. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.